a graça e a paz do Senhor esteja com você. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta do apóstolo Pedro. Agora, o versículo de número 3 a seguir. Você deve estar nos acompanhando e demos o título de Extratos da Teologia de Pedro, para que você possa nos acompanhar a explanação passo a passo. A primeira leitura eu estarei fazendo aqui na versão revista e atualizada. Estou utilizando aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, uma das Bíblias que eu recomendo para que você possa fazer a leitura da Palavra de Deus. Versículo 3, capítulo 1, da primeira carta de Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos até o versículo de número 5, que fala parte do conteúdo de nosso estudo de hoje. Sou o professor Rogério de Souza e que a graça e a paz do Senhor esteja conosco durante esses estudos. Para nos auxiliar na melhor compreensão da Palavra de Deus, também estou aqui com a Bíblia Apologética de Estudo. Essa aqui é uma outra versão. É a edição corrigida e revisada. Aqui nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Devemos lembrar que existe uma hierarquia na Trindade. Esta hierarquia nós vamos encontrá-la em Novo Testamento. Não se trata de uma hierarquia de qual pessoa é mais importante e qual pessoa é menos importante, e sim uma sujeição em unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao que nós chamamos de economia da salvação. Se você já pertence ao mundo teológico, está familiarizado com essa linguagem. Nós utilizamos a palavra economia no sentido de que Deus tem uma dispensa e na dispensa de Deus ele vai colocar ao nosso alcance aquilo que nós devemos receber no momento apropriado. Deus não simplesmente abre a dispensa e diz: pegue o que você bem entende. Não. Deus, ele é um econômico, um economista. Ele vai até a sua dispensa e lá ele vai colocar para nós aquilo que nós necessitamos neste momento. Nós temos a economia da criação, momento em que Pai, Filho e Espírito Santo vão se dispor na ordem da criação para nós sabermos didaticamente quem faz o que na criação. Nós temos também a economia do juízo. Da mesma forma, o que vai ser feito e quem vai fazer o que no momento do juízo. Temos a economia da salvação. Quem faz o que e de que forma. Dentro da economia da salvação, nós temos a hierarquia. E a hierarquia nós utilizamos a figura geométrica do triângulo, sendo que nós temos aqui no topo o Pai, e aqui nós temos o Filho e o Espírito Santo. É uma figura geométrica apenas para nós termos uma representação. O Senhor Jesus nos disse: o Pai é maior que eu. Depois ele nos disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, nós enviaremos o Espírito Santo. O que nos mostra? Nos mostra uma sujeição voluntária do Senhor Jesus, que é o Filho, ao Pai. Uma sujeição voluntária do Espírito Santo ao Filho e ao Pai. E o Pai sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder no topo da pirâmide. Esta forma nós chamamos de economia da salvação. E dentro da economia da salvação, o Pai vai assumir a primazia para que ele seja aquele que direciona o Filho e o Espírito Santo. É por esta razão que o apóstolo Pedro inicia a sua carta dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus?
para o apóstolo Pedro? Para o apóstolo Pedro, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos aqui em um dos mistérios da teologia cristã. E eu não faço nenhuma questão de tentar desfazer os mistérios de Deus pela minha filosofia cristã ou pela teologia cristã. Apenas aceito a revelação e dessa maneira passo para você também. Deus tem um Filho. E o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. Como é que Deus pode ter um Filho? Dizem as nossas fórmulas teológicas, o Filho de Deus, ele é eternamente gerado. Eternamente Filho de Deus. Essa sujeição de Jesus Cristo ao Pai, sendo Filho eternamente gerado, é por nossa causa e para nossa salvação. Se não houvesse necessidade de salvar o ser humano que houvera caído em pecado, também não haveria necessidade de uma geração eterna do Filho de Deus. Por quê? A história da humanidade e a história da criação seria outra. Mas diz o autor aos Hebreus que Jesus Cristo experimentou a paixão da morte por nossa causa. Porque assim como os filhos participam da carne e do sangue, assim também o Filho de Deus teve que participar. E aprove a Deus aperfeiçoar o príncipe da nossa salvação por meio daquilo que ele sofreu. Veja só, estamos diante de um mistério. E o apóstolo Pedro toca no mistério. Só que ele não resolve o mistério. Ele simplesmente apresenta o nosso Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos aqui dizer, o Pai eterno do Senhor Jesus Cristo. Esta ordem da salvação, esta ordem da revelação, permanece eternamente. Jesus é o eterno Filho de Deus. Deus tem um Filho chamado Jesus. E você, conhece Jesus como o Filho de Deus? E você, conhece Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Pedro diz, bendito é o nosso Deus. Que significa que nós devemos bendizer ao nosso Deus. Tomar muito cuidado com as palavras de maledicência que muitas vezes as pessoas soltam contra Deus. Em termos mais simples, as maledicências são murmurações. O que é uma murmuração? É uma reclamação entre os dentes. É algo que você fala da boca para dentro e não da boca para fora. Isso é uma murmuração. É uma reclamação com um intestino que está inflamado. Quer dizer que a pessoa engole em seco aquilo que ela está falando e ela gostaria de falar a plenos pulmões. Devemos tomar cuidado com as maledicências e com as murmurações. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos bendizer ao nosso Deus, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ainda para nos ajudar neste conhecimento da palavra de Deus, estou utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém. E ela traduz desta forma o versículo que nós estamos estudando aqui, que no caso é o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo. A palavra de Deus vai nos falar de um dos atributos do Pai. Veja só, nós somos salvos pelo Senhor Jesus, mas o Pai está no topo da pirâmide, na ordem da salvação. Quer dizer, a tua salvação é de interesse do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, mas ela tem as suas origens em um dos atributos naturais de Deus, o atributo da misericórdia. Deus é naturalmente misericordioso. O que isso significa? Deus não precisa se esforçar para ter misericórdia de nós. Em que momento que nós precisamos de misericórdia? Diz o apóstolo Paulo, chamado também de o apóstolo dos gentios. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Em que momento você e eu precisamos da misericórdia de Deus? É no momento em que nós estamos desobedientes à sua lei, desobedientes ao seu evangelho, desobedientes à sua vontade. Deus poderia neste exato momento vir sobre nós com a sua ira, com o seu ímpeto, e se vingar dos nossos pecados.
se vingar das nossas desobediências, se vingar das nossas rebeliões, da nossa insujeição à sua vontade. Mas então, vamos para as Escrituras. Diz que Deus nos encerrou, quer dizer, nos colocou debaixo de um calabouço, encerrou, fechou todos nós debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Qual que é a figura que nós temos aqui? É Deus visitando o calabouço. E chegando no calabouço, encontra todo mundo nivelado por baixo. Se você está em desobediência ao Evangelho neste momento, você é digno da misericórdia de Deus. Se você está em desobediência ao Espírito Santo, você é digno da misericórdia de Deus. Se você está em rebelião, em insídia, você também é digno da misericórdia de Deus. Olha só, eu não sei onde este vídeo está chegando, esse estudo está chegando, mas está chegando a você. Aonde quer que você esteja, é porque Deus está dizendo: eu usarei de misericórdia para com você. Lembrando que diz também o profeta Jeremias. Jeremias, ele nos prometeu, pelo Espírito Santo, no seu livro, de que nos últimos dias Deus iria esquecer os nossos pecados, ou não levar em conta os nossos pecados, mas ser misericordioso para conosco. Se ele disse isso, depois vem o cumprimento. Nós temos a vinda do Senhor Jesus, sinal da misericórdia de Deus para com todos os homens. Na verdade, o Senhor Jesus, ele não veio cobrar a dívida, ele veio quitar a dívida, pagar pelos seus pecados, pagar pelos meus pecados, e não somente pelos seus e pelos meus, mas pelo da raça inteira, da raça humana. Este é um sinal da misericórdia, e é por isso que nós podemos dizer, junto com o apóstolo Pedro: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, na sua grande misericórdia. Veja só, quando você dá ação de graças diante de Deus, e o seu coração está cheio do Evangelho, você bendiz a Deus e Ele coloca na sua boca uma expressão como essa: além de Deus ser naturalmente misericordioso, não tem dificuldade nenhuma em ser clemente com você, piedoso com você. Pedro ainda nos diz que é uma grande misericórdia, aumenta ainda mais, seja qual for o grau de pecado em que você está envolvido agora. Aquele que macula a sua consciência, aquele que manchou a sua história, aquele que invalidou a sua existência, aquele que acabou com os seus sentimentos, seja qual for o grau de pecado e de miséria que você está. Se você está em muito pecado, Deus pode aumentar a misericórdia para te alcançar. É muito mais tranquilo, mais fácil e mais natural para Deus Ele aumentar a misericórdia e descer mais fundo para te alcançar, do que simplesmente te punir e te esquecer. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer você de volta para o seio. Então, por isso que Ele é grandiosíssimo, misericordioso para com você. Eu estou apresentando várias Bíblias aqui, as quais estão ao alcance da minha mão, porque a palavra de Deus precisa ser interpretada com o maior cuidado possível. Agora, estarei utilizando aqui a Bíblia de tradução ecumênica, o mesmo texto que é do apóstolo Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na imensa misericórdia, Ele nos fez renascer. Essa mesma expressão, nos fez renascer, está dizendo aqui na Bíblia de Jerusalém, nos gerou de novo. Está dizendo aqui na Bíblia apologética que o Senhor Jesus nos gerou de novo para uma viva esperança. E temos aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, nos regenerou para uma viva esperança. Regenerou, gerou de novo. E por que gerou de novo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. É o que diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 53. Nós estávamos perdidos. O livro dos Salmos diz: todos nós nos fizemos inúteis e nada de bom nós podíamos produzir. Perdidos como ovelhas no deserto. Nós não prestávamos para Deus, inúteis para as coisas espirituais, inaptos a entrar na casa do Senhor, não entendendo nada das coisas do Senhor, tudo nos parecendo loucura. Deus, em sua grandiosa misericórdia, foi até o calabouço da existência, onde todos nós ali estávamos.
e passou a nos chamar para o Evangelho pela voz de Jesus Cristo, pela pregação do seu Evangelho. E no momento em que você, eu, qualquer pessoa, atende ao chamado de Deus, nós estando lá embaixo, no calabouço, é um renascimento. Nós saímos da morte, nós saímos dessa vida imunda, nós saímos da inutilidade e começamos agora com uma nova oportunidade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que diante de Deus merece louvor. Como que isso é possível? Diz o apóstolo do Senhor. É por causa da grandiosíssima misericórdia que o Senhor nos chamou e nos regenerou. A palavra regenerar, ela está ligada com o livro de Gênesis. Justamente, o que fez Deus no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aí o livro das origens. Todas as vezes que uma pessoa aceita o testemunho do Evangelho, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e passa agora a viver para Deus, o livro de Gênesis está sendo reescrito. Deus, ele é o autor da criação, mas também é o autor da salvação. E esta salvação de Deus, ela tem muitos predicados, muitas qualidades, muitos adjetivos. Nós participamos agora da regeneração dos homens e das mulheres que estão acatando ao chamado do Evangelho. Jesus está chamando você para algo, chamando você para renascer, para ressurgir dentre os mortos. Veja, o texto diz para nós justamente isso. Nos regenerou para uma viva esperança. É isso que o Evangelho pode fazer com cada um de nós. Pode nos colocar esperança no coração. Sem o Evangelho, desespero absoluto, desespero total. Por mais que a gente se apegue a uma filosofia, não é ela suficiente para arrancar o desespero da morte que está dentro do nosso coração. A certeza de que todos os homens morrem, não importa o que faça, não importa o tempo que vive, não importa os lugares que conheça e as influências que possua neste mundo, a morte, ela não obedece a esse tipo de padrão. Ela vem inexorável, não negocia e mata a todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, de todos os tamanhos, de todas as idades, não importa a nacionalidade. O que é que nós temos? Nós temos um ato da misericórdia de Deus em enfrentar a morte por nossa causa, nos retirar da morte com muita misericórdia e colocar em nosso peito uma viva esperança. Não é para você viver desesperado, desesperançado. O Evangelho coloca esperança no coração de todos os homens aflitos neste mundo, desesperados porque vão morrer, descer à sepultura. Você é chamado para uma viva esperança. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós aqui, na Bíblia de Estudo de Genebra, a versão revista e atualizada. Diz a palavra de Deus assim: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança que você e eu temos, ela tem uma pessoa que começou a história da ressurreição. Quem é a pessoa que começou essa história? Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus dentre os mortos, para fora dos mortos, diz para nós aqui a versão da Bíblia Vulgata, que é uma tradução da Bíblia para o latim. Diz que Jesus Cristo foi ressuscitado para fora dos mortos, do mundo dos mortos. O que significa? Todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O nosso pecado atingiu a pessoa bendita de Jesus Cristo, mas ele não podia ser mantido morto, como está escrito no livro dos Salmos. Não era possível que a morte o retivesse. Solta as ânsias da morte, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para fora do mundo dos mortos. Com esta ressurreição, o Senhor Jesus trouxe com ele as chaves da morte e do inferno, isto é, a autoridade sobre o mundo dos mortos, a autoridade sobre aquilo que mata o homem, a autoridade sobre aquilo que condena o homem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer
de agora em diante nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus ressuscitou a Jesus Cristo para poder nos ressuscitar também. E é por isso que o nosso Senhor é chamado de o primogênito dentre os mortos. E o versículo de número 4, conforme nós lemos aqui na tradução ecumênica brasileira, para uma herança que não se pode corromper. Com o auxílio da nova chave linguística do Novo Testamento grego, nós vamos descobrir que essa palavra herança, ela está escrita assim, kleronomia, que vem do kleronomos. Quem é o kleronomos? É o herdeiro, é o possuidor. O que é a kleronomia? É a herança ou parcela da herança. Nós estamos utilizando este recurso linguístico para dizer justamente aquilo que a palavra do Senhor Deus está nos ensinando pela instrumentalidade do apóstolo Pedro. Você e eu somos chamados dentre os mortos. Veja só a figura de linguagem. Você estava debaixo do pecado, em um porão existencial, condenado eternamente a não viver mais, estar morto em suas ofensas e pecados. Deus, pela sua muitíssima misericórdia, visitou o calabouço, chamou você, tirou você dentre os mortos, deu para você uma regeneração, um novo nascimento, uma nova oportunidade de viver e viver de verdade. Colocou esperança dentro do seu coração para dar certeza de que você não volta mais para o calabouço. Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e ele, quando saiu dos mortos, veio com autoridade sobre os mortos e a condenação dos mortos. Colocou esperança em nossos corações. Está dizendo, para quê? Versículo de número 4, de acordo com a Bíblia de Genebra. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada dos céus para vós outros. Linguagem maravilhosa das Escrituras. Você tem um nomos. O que é o nomos? É uma espécie de lei, garantia. Tem um clerós. O que é isso daí? Você é o possuidor, você tem um documento. Você é o herdeiro, é o possuidor. E para você que está recebendo o Evangelho, você sai de um mundo de mortos e você se torna herdeiro. Herdeiro da glória de Deus, herdeiro da salvação, herdeiro das coisas celestiais. Onde é que está reservada a nossa herança? Diz a palavra de Deus, está reservada nos céus para vós outros. Bíblia de Jerusalém, versículo de número 4. Pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Gostamos muito da palavra de Deus, porque a glória não pode murchar, ela não pode se corromper, ela não pode diminuir e Deus não vai mudar de ideia. O Evangelho está dizendo, Deus não vai mudar de ideia. O projeto de salvação teve início, está tendo a sua consumação na história individual de cada pessoa que aceita o Evangelho. E por fim, quando a história se terminar, a economia da criação der espaço para uma outra fase de todas as coisas, que a Bíblia chama de regeneração de todas as coisas, nós vamos contemplar a totalidade dos filhos de Deus que foram alcançados pela palavra, assim como você e eu. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do nosso estudo na carta do apóstolo Pedro hoje. Nós vamos agora para o versículo de número 5, que diz: a vós que o poder de Deus guarda pela fé para a salvação, prestes a se revelar por ocasião do fim. Na Bíblia de apologética está escrito que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mediante a fé. Isso que eu estou ensinando para você agora, é necessário que você guarde em seu coração. Guarde com fé. Guarde mediante a fé. A Bíblia está dizendo aqui para nós, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Deus tem uma virtude e você, quando tem fé, você é guardado dentro da virtude de Deus.
Veja só o poder do Evangelho. Tira você do calabouço existencial, da condenação do inferno, transporta você para o lado de fora, aonde Jesus Cristo está vivo. Você agora tem um penhor da sua herança reservado nos céus. Por isso, não se engane com a aparência desse mundo, com as insídias desse mundo, com as tribulações desse mundo e nem com as propostas desse mundo. O que você tem está reservado nos céus. Como é que eu vou alcançar? Vai alcançar mediante a fé, porque a fé guarda você dentro da virtude de Deus. E Deus tem virtude suficiente para preservar você no tempo presente até o último dia. E por que o último dia? Está dizendo aqui, porque nós estamos sendo guardados para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Bem-aventurados são os irmãos e irmãs que estão guardando a fé neste tempo de tribulação. Não estão se perdendo. Veja só, você já não tem mais dívidas para com Deus, porque o Evangelho é a quitação de todas as suas dívidas. O que você tem que fazer agora? Manter-se firme na fé do Evangelho. A qualquer momento nós aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é tão certo quanto a sua vinda. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus em poder e grande glória. Duas são as situações da volta de Jesus, para os que morreram e para os que estiverem vivos. Aqueles que morreram na fé do Senhor Jesus serão ressuscitados, porque Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas o Senhor Jesus também disse: e aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Por quê? Por ocasião da volta do Senhor Jesus, acontecerão dois eventos. Os mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados sem ver a morte e levados para o encontro do Senhor nos ares. É por isso que o apóstolo Paulo fala: quer estejamos dormindo, ou quer estejamos batalhando, nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Não sabemos os detalhes, mas Cristo voltará. E para isso nós estamos no Evangelho, aguardando e velando pelo retorno do Rei. Por isso, amado irmão e irmã, é importante você manter o seu coração firme e forte com a palavra de Deus e somente com a palavra de Deus. Anuncie o Evangelho. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, é hora de você fazer isso. Aliás, está passando da hora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Faça a Ele a oração do pecador, pedindo: tem misericórdia de mim. E imediatamente os céus vão se rasgar e você receberá o Espírito Santo em seu coração. Teu nome será colocado no livro da vida. Sairá do calabouço da existência, do desespero da morte e será transportado para a fé dos eleitos e dos herdeiros de Deus. Herdeiros que foram agraciados com a misericórdia do Senhor. Bom, nós estamos aqui terminando esse estudo. Que a graça do Senhor Jesus seja superabundante sobre o seu coração. Em nome de Jesus, até a próxima semana.